Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, né? Os nossos vereadores, só que no caso, hoje não é só vereador. A gente recebe o novo presidente da casa, o vereador Alberto Barreto, do PRTB. Seja bem-vindo, vereador /presidente. Tudo bem? Obrigado, Télia. Obrigado também mais uma vez, começando, né? Retomando, né? Esse ano de 2023 agora, que é a fiscalização. Exatamente. Vamos aí para... Segunda metade do mandato. Segunda metade do mandato e início do mandato do presidente da casa. Como foi essa sensação? Porque quem acompanhou as mídias sociais, os jornais, ninguém dizia que você ia ser o novo presidente. Não estou querendo julgar nada, mas é que realmente pegou todo mundo no susto. Isso. Até eu, que eu não estava aqui no dia, que eu estava de licença, ué, mas como assim? Como assim? Ele é o novo presidente? Não era um nome ventilado, né? Exatamente. Por ninguém. Ele nunca teve, o meu nome nunca esteve como um possível candidato, né? Eram outros vereadores, um saiu e tal. Mas, no final, é Deus que sabe. Exatamente. Tipo assim, eu cheguei a ser convidado por um grupo para ser um candidato deles, mas recusei, falei que não queria. Mas, no final das contas, o destino está traçado, às vezes, não tem como a gente fugir dele, né? Exatamente. A gente entendeu que, no final, ali, os dois grupos teriam 9 votos, estaria empatado, e só existia um critério de desempate que poderia nos dar a vitória, que era a idade. Por isso, o vereador Richardson deixou de ser o candidato do nosso grupo, e o grupo indicou o meu nome. Porque, no caso, eu e o Bob, eu sou mais velho que o Bob em 10 anos. Sim. Não parece. Não parece. Mas o Bob tem 39 anos, se não me engano, e eu tenho 49, né? Faço 50 agora, no dia 5 de abril. Vai ter que ter festa aqui na casa. E aí a gente usou essa estratégia, né? E no final deu certo. Aí eu fui eleito pelo critério de desempate de ser o mais velho, né? Mas aí, ainda assim, acabou sendo meio a meio os votos. Como é, então, ser presidente de uma casa que ficou realmente dividida, literalmente dividida entre os vereadores? Assim, eu sempre, desde a primeira eleição da presidência que eu participei aqui, para mim, os grupos devem ser para a presidência até o dia da eleição. Ganhou, acabou. Virou todos os 19 vereadores da casa, né? E eu trato assim. Eu trato os 19 vereadores como vereadores da casa, cada um com a sua prerrogativa, né? Agora, se eles internamente ainda continuam a divisão, ainda é problema mais meu. Então, não passa pela sua cabeça. Não tem, porque tantas pessoas que também têm essa mesma postura, né, do outro grupo. Perdeu, acabou, vida que segue daqui para frente, é o presidente. Ficar 2 anos com briga não dá, né? Não dá. Não vale a pena. Mas assim, tanto que essa briga, às vezes, nem é mais, não é tanto entre os vereadores, né? Mas é mais por posicionamento político, né? Ou de divergência ao prefeito ou não. Então, isso aí é normal também, né? Isso aqui é uma casa legislativa. A oposição tem que existir, os embates e as controvérsias, né, tem que existir. É assim que as coisas evoluem, né? É na discussão, é no parlamento mesmo, né? Que as coisas evoluem. O debate tem que ter. No debate eu gosto dele. Exatamente. Vereador, só que uma coisa que a gente pergunta aqui eu sei que ainda está no começo. Foi eleito ali no finalzinho de dezembro, janeiro oficializou, mas janeiro era recesso. Aí fevereiro começou, já tivemos 4 sessões, estamos gravando aqui este programa no momento 1º de março. O que você já pode dizer sobre a experiência de ser presidente? As surpresas, as decepções? Assim, como eu costumo dizer, eu não me preparei para ser presidente, de entender como é que funciona a estrutura da casa e muita coisa assim, porque não era a minha intenção. Sim. Né? Mas quando eu sentei ali, eu falei, agora eu preciso realmente entender tudo, fiz alguma reunião com os funcionários para entender algumas coisas. E, assim, o que eu estou vendo em relação a essas coisas e a mudança, a gente tem uma ferramenta de poder, que é a presidência da casa, para fazer projetos bons andar, né? E é o que eu estou fazendo. Eu estou buscando pegar os projetos bons que estão na casa, projetos do governo importantes, e colocar na pauta e votar, entendeu? Porque você sabe muito bem, eu participei como cidadão durante muito tempo por lá de fora, ali do lado de lá do vidro. Do lado de lá do vidro, né? E muitas vezes a gente saía daqui frustrado porque uma lei boa não foi aprovada ou porque uma lei ruim foi aprovada. As manobras, né? Mas isso faz parte da regra do jogo, né?
Mas o importante é você sair daqui contente que uma lei foi aprovada e essa lei vai ajudar a população. E o que eu quero nesses próximos 2 anos meu, aqui como presidente, que a população tenha essa sensação. Pô, foi aprovada uma lei importante para Taubaté, foi aprovada uma lei importante para a população, né? É esse o meu objetivo. Então, o que eu estou fazendo é pegar os projetos que estão na casa, que são bons, ajudar a acelerar o processo para que a gente logo aprove eles e a população saia satisfeita. Sim. Se eu passar meus próximos 2 anos assim, eu fico satisfeito. E, vereador, a gente percebe aqui no programa Fiscalização, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os vereadores que estão no primeiro mandato, né? Logo quando está nos primeiros 6 meses, assim, quando você estava lá fora, era uma coisa, tá aqui dentro, você aprende que não é tão fácil quanto a gente pensa que poderia ser. Isso vale para a presidência também? Vale também. É assim, a gente entende que... Mas isso é uma questão que a gente teve um problema na última sessão, né, semana passada. Eu vou entrar nesse assunto. Que, assim, a gente sempre teve esse poder. O presidente sempre teve esse poder. Aí, quando chega na minha vez de ser presidente, aí as pessoas dizem que não tem mais esse poder. Vamos explicar para a população, é uma forma de interpretar de maneira errada. O que aconteceu? Porque eu gosto justamente de dar esse espaço, porque às vezes na sessão, aquela discussão acalorada, às vezes também tem muita conversa atrás dos bastidores que a população não sabe, então queria que você explicasse e desse a sua versão. Sempre foi, para a população entender, sempre foi o seguinte, o presidente ele faz a pauta, a ordem do dia, quais são os projetos que serão votados no dia. Isso aí é uma prerrogativa do presidente, sempre foi. Todo vereador que tem um projeto dele, que ele quer que inclua na pauta, ele conversa com quem? Com o presidente. Mas projeto dele, ele que é o autor do projeto. Todos os projetos de interesse do governo, por isso nós temos um vereador que é considerado o líder do governo. O prefeito indica quem vai ser o líder do governo. E é esse vereador que vai representar o governo dentro da casa. E é ele que pede ao presidente os projetos de lei do governo, de interesse do governo, que ele gostaria que entrasse na pauta. Eles devem fazer isso anterior à ordem do dia, antes do presidente fazer a ordem. Preferencialmente, né? Se for na sessão, é prerrogativa do vereador autor, como do líder do governo, impedir a inclusão de projetos na ordem do dia. E foi-me dito que é prerrogativa do presidente decidir se entra ou não. E se o presidente quiser, ele pode colocar para o plenário delibera, e se a maioria for favorável, o projeto entra na pauta. Sempre foi assim. E na última sessão, a vereadora quis colocar um projeto de lei, né? Quis pegar um projeto de lei do governo, passando por cima da vontade do governo e do próprio do governo, e querer incluir na pauta. E eu falei não, né? Primeiro que não era regimental, porque ela não poderia pedir o que é prerrogativa do líder do governo fazer, e que quem faz a pauta sou eu, e que o projeto, na minha opinião, estava errado, que precisava ser corrigido, que eu não entraria na pauta. E aí houve a discussão dizendo que não, que o regimento falava que eu era obrigado a colocar na pauta e colocar para os vereadores deliberarem se entraria na pauta ou não. Essa foi a confusão. Então, essa interpretação nunca teve com o Paulo Miranda como presidente nos últimos 2 anos e, de repente, quando eu sento ali, mudou a interpretação do regimento interno. Sim. Né? Então, nós tivemos aí esse problema de interpretação. Assim? Então, o que nós precisamos realmente entender se essa é realmente a interpretação ou não. E se for, nós precisamos mudar o regimento. Porque o presidente não pode ficar ali vendido na tribuna. Sim. E nem os demais vereadores, porque isso é muito perigoso. O prefeito, por exemplo, pode ter um projeto polêmico que o prefeito ainda não tem os votos suficientes para aprovar e ele não tem interesse de colocar em votação para não perder a votação. Sim. Assim como qualquer vereador tem projetos dele que às vezes não tem voto suficiente para aprovar e que ele não quer que entre na pauta. É uma prerrogativa dele pedir para entrar ou não. Sim. E aí qualquer vereador pode pedir. Imagina que um vereador desafeto pede para entrar na ordem do dia o projeto de um outro vereador. O projeto entra e reprova o projeto. E aí não pode mais voltar. E não pode mais voltar. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque essas regras foram criadas porque existe um porquê. A gente não pode ficar mudando de uma hora para outra sem pensar nas consequências que elas terão pela frente. Sim. Né? Então, está aí a explicação do que aconteceu. Só que isso foi na sessão... na penúltima passada. Isso. Tivemos outra sessão agora sexta-feira, e teve discussão de novo, né, vereador? Teve discussão de novo, né? Toda sessão agora vai ter uma não era minha pauta fazer essa discussão, né? Mas é porque o projeto de lei tratava da criação do Conselho de Igualdade Racial e algumas pessoas me chamaram de racista, né?
nas Por redes ter sociais, recusado. por ter recusado a entrada do conselho. Mas não é do Conselho da Igualdade Racial, seria qualquer conselho. Sim, seria qualquer projeto. Qualquer projeto que está escrito de forma errada, que foi feito de maneira errada, é óbvio que eu vou falar não. Então, você pedisse para colocar na ordem do dia um projeto que fosse um nome de rua, que fosse projeto do prefeito. Também não projeto aceitaria. que está lá, por exemplo, que estava lá também, que é a Lei Geral dos Conselhos. Não trata especificamente de nenhum conselho. Lei Geral dos Conselhos. Está errado. Tem um parecer inconstitucional. E se pedisse para ele colocar na ordem do dia, eu ia falar não. Entendeu? Sim. E aí o que acontece é o seguinte, foi mudado o entendimento e de uma hora para outra o presidente era só um fantoche. Né? Exatamente. Então, está justificado. Só poder figurativo, né? Como você disse, são as regras do jogo, são as manobras. E assim, em todas as assembleias legislativas, na Câmara Federal, em todas as câmaras de vereadores, o presidente sempre tem esse é um poder absoluto do presidente, que é a pauta. Né? Sim. E estava tendo uma diferente disso. Exatamente. Então, qualquer que fosse o projeto, ia ser barrado. Isso. Então, é isso. Vereador, outra medida com o presidente foi voltar à tribuna livre, né? Exatamente. Ficou um tempão sem ter por causa da pandemia. Teve todas aquelas regras, não podia entrar gente no plenário. Certíssimo, vamos evitar a doença. Só que agora deu essa quedinha. Ainda bem, os números estão muito melhores. Então, foi a chance de trazer o povo para cá de novo, para um ponto mais protagonista. Sim, eu sempre fui favorável à tribuna livre, como cidadão já usei a tribuna livre. Sou favorável que a população faça esse uso da tribuna livre, né, porque é uma ferramenta do povo falar na casa do povo. Mas, devido a essas questões da pandemia, né, ficou suspensa em um período e a primeira atitude minha como presidente foi na primeira sessão já abrir a tribuna livre. Ontem nós não tivemos tribuna livre, porque o cidadão não pôde vir. Na ordem do dia estava lá. Na ordem do dia o nome dele estava lá, mas ele não pôde vir falar, e aí, então, por isso não teve. Mas sempre que tiver inscrições aí, e forem pertinentes, né? Porque tem regras de que a pessoa pode vir falar. Eu ia avisar isso para a população que assiste. Não é só chegar aqui terça-feira, 4 horas da tarde e falar, quero falar. Tem que seguir todas as regras. E o assunto tem que ser pertinente também em relação à população. Não pode ser questões pessoais e por aí vai. É só ir na secretaria com antecedência e se inscrever, certo? Então, fica o convite para você trazer os problemas aí da cidade, do seu bairro, até contar para a gente de um jeito melhor, quem sabe vira um projeto de lei, né, vereador? Uma audiência, vira uma briga aqui dos vereadores. Dá muito resultado a tribuna livre. Então, fica o convite para vocês. Vereador, mudando de assunto, temos um projeto aqui que era o nome de uma quadra, Júlio César Toledo, lá no Conjunto Urupês. Foi aprovado. A gente tem foto do Júlio César para mostrar para vocês. Queria que o vereador contasse um pouco, então, da história dele. O Júlio foi um amigo de infância, né? A gente foi criado junto ali na rua Francisco de Matos, junto eu, o professor Edson, né, que é vereador aqui também, ex-prefeito. Essa aí é uma foto da juventude nossa, ali o Adão, o Marcinho. Você está na foto, vereador? Não, eu não sou não jogo bola, não. Aí está o Getúlio ali, aí é uma festa junina, né? Tá organizando a quadrilha, minha mãe está lá no fundo, tá o professor Edson ali, o Júlio, eu, a Janice, o pessoalzinho lá da Jane, pessoal tudo da infância ali da rua de casa, da rua Francisco de Matos, né? Onde saíram 2 vereadores ali, né? O professor Edson. Por isso que o projeto é conjunto? Por isso que eu e o vereador Edson escrevemos junto o projeto, dando o nome ali. E foi contemplado. Aí o Júlio, um amigo nosso, morreu, faleceu aos 25 anos de acidente de trânsito aqui na esquina da 9 de julho com a John Kennedy, aqui em frente ao Joaquinzão. Nossa. Aos 25 anos de idade. Então, eu e o professor Edson tivemos essa ideia de dar o nome da quadra ali pro Júlio. Ele praticava muito esporte, gostava de halterofilismo, né? Era um cara bem saudável, mas infelizmente o acidente levou. Fica aí a homenagem para o Júlio, já está aprovado, só falta oficializar, né? Botar a plaquinha só falta colocar a plaquinha na quadra. A família, então, fica com essa homenagem, essa lembrança. Outro tema que também rodou as redes sociais, e o vereador comentou o assunto, que é falar de Deus nas escolas. Você acha válido? Você acha que tem que rezar com as crianças? Não tem que rezar com as crianças? Isso aí foi o que aconteceu o seguinte. Foi uma denúncia anônima no Ministério Público, sem prova alguma, sem um vídeo, sem nada, dizendo que dentro da escola estava sendo obrigado a rezar o Pai Nosso e quem não rezasse o Pai Nosso seria chamado de macumbeiro. Mas
primeiro que eu acho muito difícil dentro de uma escola um professor tomar uma atitude dessa, Sim. uma diretora tomar uma atitude dessa. Né? Eu convivi dentro da escola, nunca vi isso, seus pais são professores, né? Sim. E eu acho um absurdo uma acusação dessa. Mas o Ministério Público disse que, para ele, considerou verdade, pediu que a secretária tomasse providências. A gente até tem foto para isso. Não, isso aí é a foto, depois é sobre outro assunto, mas eu vou pegar o gancho, Sim. tá? E foi proibido, né? E aí a secretaria foi obrigada a fazer uma circular proibindo qualquer manifestação religiosa dentro da escola. E eu sou contrário a isso, eu sou contrário à obrigação de participar, mas sou também contrário à proibição. Sim. Eu acho que quer rezar um Pai Nosso, quer falar seja bem-vindo, vá com Deus, alguma coisa assim, é uma manifestação individual da pessoa. Mas obrigar, por exemplo, o aluno a rezar o terço, eu acho errado. Sim. Mas eu acredito que isso não aconteceu dentro da escola. Né? A gente conhecendo as escolas aí, a gente acredita que isso não aconteceu. Mas se aconteceu, está errado. Né? Mas deve-se fazer uma circular de que forma? Proibido, obrigatoriedade de participação, atividades religiosas dentro da escola. Mas não proibição. Né? Agora, a foto que eu gostaria de mostrar é um caso diferente, que é exatamente a questão de quê? De uma doutrinação ideológica dentro da escola. Política não pode. Então vamos ver a foto. Vamos colocar a foto lá. Há um professor dentro da sala de aula com o boneco do Lula na mesa, sentado no lugar do professor. Sim. Né? Acho que tem uma imagem mais fechada, não? Só tinha essa. Tem mais uma, acho. Verifique se tem mais uma. Então só tem essa. Só tinha essa, só? Né? Então tá ali. E um guarda-chuva de forma colorida ali, fazendo alusão ao movimento LGBT. Né? Gostaria de saber se é permitido isso dentro da sala de aula. Né? Essa manifestação política, ideológica dentro da sala de aula. E eu gostaria de saber se a gente vai ter também uma circular. Sim. Será que o Ministério Público vai se manifestar em relação a isso? Vai querer saber quem é esse professor? É isso que eu quero saber. Porque quando a gente teve aqui em 2017 um debate exatamente sobre escola sem partido, foi tão criticado, né? Sim. Mas está aí agora, quer dizer, falar de Deus dentro da sala de aula não pode, mas levar um boneco do Lula, colocar sentado com a estrela do PT lá dentro, aí tudo bem. Vamos saber como é que vai dar isso aí. Tem que organizar, né, vereador? Agora vamos falar de outro problema que dessa vez não tem discussão, todo mundo acha ruim. Problemas com a Sabesp, de novo. De novo. Mas... Ou ainda, né, vereador? A gente também tem foto para mostrar para vocês. Isso aí foi um cidadão que veio através aqui falar que ele pediu uma ligação de água e esgoto na casa dele e o preço ficaria em R$92 mil. O que ele teria que pagar. Baratinho. O que ele teria que pagar para fazer a ligação de água e esgoto, alegando que a distância era quase 250 metros, tal, da casa dele. Né? A nossa equipe foi lá no local, verificou o mapa da região, encontrou lá pontos de esgoto e água a 29 metros do casa da pessoa. Né? Então, não são 250 metros, são 29 metros. Né? E aí a gente pediu, então, que a Sabesp refizesse os cálculos para dizer se realmente é esse valor aí. Já tive uma situação dessa uma vez, que chegou para a gente conseguiu resolver, de R$12 mil caiu para zero, né? O cidadão ia ter que pagar R$12 mil para fazer a ligação, aí descobriram que na porta da casa dele passava água, né? E aí era só R$0, assim. E então, espero que esse aí também tenha o mesmo resultado. Mas isso é um erro mesmo ou seria má vontade? Aí eu não sei. Aí essa vai ter que descobrir. Mas aí existe alguma outra, algum plano da sua parte de ir atrás da Sabesp de novo? Sei lá, pedir audiência? A gente fez com requerimento, né? Então, esperando a resposta deles, né? Então, ainda estamos no comecinho dessa briga. Estamos no comecinho. Então, vamos depois recalcular esse negócio, hein? Para encerrar, vereador, vamos falar do Estatuto da Microempresa. O projeto do prefeito José Saldi foi aprovado em segunda votação já no dia 23 de fevereiro. Vai ajudar um pouquinho quem está começando, principalmente, né? Com a pandemia, muita gente acabou entrando nessa história de ser microempresário, porque saiu do trabalho, perdeu o emprego, enfim, resolveu abrir uma empresinha própria ali. E esse estatuto vai ajudar. Vai ajudar. Foi uma vitória, já começou. Nós já tínhamos lá o governo Bolsonaro. Ele fez uma lei da liberdade econômica, né? Que era exatamente tirando essa burocracia, onde você vai começar pequenos negócios de bar, churrisco, né? Um salão de cabeleireira, um manicure, o cara quer fazer, sei lá, colocar um carrinho de pipoca na garagem da casa dele, e era uma burocracia gigantesca, né? Então, tirou-se essa burocracia e ele falou, começa, depois você vai na prefeitura e vai regularizando, né? Já começa a trabalhar.
depois vai regularizando. Tem prazos maiores para regularizar. Sim. Só que Taubaté, a legislação de Taubaté não estava adequada a isso, né? E nós precisávamos fazer a mudança. Então, foi um dos projetos que, quando eu cheguei, eu vi que estava pronto na hora do dia e já foi o primeiro projeto que eu coloquei na pauta, né? Para que a gente possa ajudar a população a gerar emprego e renda na cidade, né? Desburocratizando, porque muitos reclamavam para a gente: pô, vereador, quer começar um negócio aqui, está tão burocrático, está difícil a prefeitura, entendeu? Sim. E a gente precisava ajustar. Então, foi esse projeto, que é um projeto do governo, do prefeito, que eu coloquei em pauta exatamente para quê? Para a gente ajudar o pequeno a nascer, né? A nascer um pequeno empreendimento ali e aquilo gerar renda para ele, que sim, que sabe futuramente gerar emprego ali também, outras pessoas da própria família, ou do bairro, da região. Teve até uma audiência, vereador, não lembro qual, vai ser agora, porque a gente está cheio de audiência aqui na casa, que você falou que o que puder, que a presidência puder ajudar, o que a casa puder ajudar a desenvolver a cidade, vai fazer. Então, esse é o seu... Foi na audiência pública sobre a questão do consórcio do Celucim. Isso. Então, esse é o seu mote para a sua presidência? Isso. É isso. Fazer andar as coisas. Fazer andar as coisas, fazer as coisas andarem para desenvolver e melhorar a cidade. Né? A cidade precisa desburocratizar, ela precisa desenvolver, trazer emprego, gerar emprego. Né? Então, o que precisar dessa presidência nesse sentido aqui, já falei com a prefeitura, com os secretários, que é para a gente sentar, conversar com os demais vereadores, né? Para que a gente possa fazer andar os projetos importantes da cidade. Exatamente. E assim a gente se despede, vereador, deu o tempo do nosso programa. Agradeço a participação, boa presidência, bom mandato. Obrigado. Que realmente as coisas andem pelo bem da nossa cidade, ainda que a gente saiba que o vereador não pode fazer um milagre, né? A gente só pode indicar. A gente só pode indicar, mas a gente cobra. Isso. E é isso. E vocês, então, continuem aqui com a gente agradece a audiência de vocês. Continuem por aqui, porque tem bastante coisa que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. E continuem se cuidando, isso é sempre importante. Até a próxima e tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.